Sejam bem-vindos e vamos então a mais um vídeo, mais um estudo meio polêmico. 5 motivos porque o salvo não passará pela grande tribulação, como alguns movimentos ensinam por aí. E se gostar, não esqueça, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Jesus prometeu que viria a arrebatar a sua igreja. E a Bíblia diz que haverá um período de 7 anos chamado a Grande Tribulação. Uma questão é se Jesus arrebatará a igreja antes ou depois da Grande Tribulação. Um grupo defende a ideia de que Jesus voltará depois da Grande Tribulação. São chamados pós-tribulacionistas, que não acreditam que haverá um arrebatamento secreto e o salvo passará pela grande tribulação. O outro grupo são os que defendem a posição de que Jesus irá arrebatar a igreja antes da grande tribulação e o justo não passará pela tribulação. E após os 7 anos da grande tribulação, Jesus voltará como juiz, julgará o mundo e estabelecerá o seu reino de 1000 anos na terra. São chamados pré-tribulacionistas. Este grupo é da maioria, inclusive eu. Então, a maioria acreditam que será assim, inclusive eu, pois é a única interpretação com fundamento bíblico. Eu vou apresentar algumas razões porque Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação e os salvos não passarão pela grande tribulação. E vou refutar alguns argumentos contrários. Vamos ao primeiro. Os que acham que o salvo passará pela grande tribulação dizem que sempre houve tribulações sobre os salvos, sobre aqueles que são de Deus, sempre passaram por lutas, perseguições, tribulações de modo geral. Mas refutando, as tribulações da vida são permitidas por Deus para provar a fé da pessoa, para edificar a pessoa, para a pessoa ter mais experiências com Deus. E não como forma de juízo. Sempre que Deus executou juízo, ele sempre livrou os salvos. Não confunda provações com juízo. É isso que os grupos religiosos que defendem essa ideia dizem que sempre houve tribulação na terra, mas tribulação como prova de provação e não como forma de juízo. A grande tribulação será um período de juízo de Deus sobre os ímpios. Será o maior juízo de Deus sobre os ímpios desde o princípio. Mateus 24, 21 diz: porque haverá grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. O segundo motivo. A grande tribulação será um período de juízo de Deus sobre os homens ímpios. Apocalipse 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Os pós-tribulacionistas, eles dizem que Deus vai livrar da tentação, mas não significa que vai tirar da terra para não passar por ela. É aí que mora o engano. Já chegaremos lá. 1 Tessalonicenses 1, verso 10, diz: esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Livrar aqui é separar.
Já vou provar. Em Gênesis 18, verso 23 ao 33, Deus disse para Abraão que se houvesse um salvo em Sodoma, não destruiria a cidade por causa dele, mas livrou apenas Ló, o justo. Ele tirou de lá o salvo. Terceiro, se Jesus voltasse após a grande tribulação, todos saberiam o dia da volta de Cristo, que seria 7 anos após o início da grande tribulação. Assim que aparecer o anticristo, faltará 7 anos para a volta de Cristo. Não tem nenhuma lógica, pois a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Mateus 24, 36. O salvo espera Cristo e não o anticristo. A volta de Cristo traz alegria e não medo. Se o anticristo viesse primeiro que Cristo, sua volta traria medo e não alegria, pois todos saberiam que iriam perder sua cabeça para ser salvo. Você que acredita que Jesus voltará depois da grande tribulação, fique ciente que quanto mais perto está a volta de Cristo, mais perto está de você perder a sua cabeça. Não tem cabimento nenhum. A esperança do salvo é ser arrebatado junto com Cristo nos ares e não sofrer a ira de Deus junto com os ímpios. Agora, o quarto motivo, a grande tribulação é chamada de ira futura. 1 Tessalonicenses 5,9, veja aí. Porque Deus não nos predestinou para a sua ira, mas para a aquisição da salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo. A grande tribulação será a ira futura. A esperança do salvo é a vinda de Cristo. Imagine os crentes aguardando a ira de Deus para sofrer junto com os ímpios. Não tem cabimento. Que esperança seria essa, sabendo que o pior ainda está por vir? Não tem cabimento. A ira futura refere à ira e ao juízo divino que Deus irá derramar sobre o mundo durante o período da grande tribulação. Jesus irá livrar os crentes fiéis desse juízo, enviando seu Filho para arrebatar a igreja. O quinto motivo. Vamos provar que Deus livrará o salvo da grande tribulação para não passar por ela. Veja aí, eu vou mostrar aqui que Deus, toda vez que executou juízo sobre os ímpios, ele separou os justos. No dilúvio, Deus livrou a família de Ló e depois fez o juízo. Na destruição de Sodoma e Gomorra, na destruição dos cananeus, ele tirou os salvos de lá antes de destruir, antes de aplicar o seu juízo. 2 Pedro 2, verso 4 até o 9, veja na sua tela aí que vamos examinar cuidadosamente. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Veja bem, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça ao trazer o dilúvio sobre os ímpios. Deus poupou Noé e sua família, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Veja bem, Deus tirou Ló antes de executar o juízo. Agora o verso 9, preste atenção. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Para serem castigados. Veja, livrar aqui é separar, é tirar fora. Não é dar forças para sofrer juízo junto com os ímpios, como alguns calvinistas aí dizem, né? Veja que no verso 9 diz que Deus livra os justos e reserva os ímpios para serem castigados.
O justo nunca pagou pelo ímpio. Os teólogos que defendem que Jesus voltará depois da grande tribulação dizem que sempre os justos passaram por sofrimentos, mas eles não analisam toda a passagem, as passagens dentro do contexto. A grande tribulação será um período de juízo e não se refere às tribulações da vida que todos passam. Por essa eles daqui não passam. Eles não admitem, mas não conseguem refutar. Não conseguem, não. Aqui é tudo literal e real. O justo nunca sofreu juízo junto com os ímpios. O salvo não paga pelo ímpio. A grande tribulação será o juízo de Deus sobre os ímpios. Os salvos não estarão aqui. Esta é a grande verdade. Inegável e irrefutável. Então é só isso. Se gostou, dá um joinha aí. Não custa nada. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.